Hoje é segunda, 19 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem o Botafogo empatou com o Flamengo no estádio do Maracanã, termina a rodada ali no meio da tabela literalmente, com 12 pontos, e você vê um Botafogo que parece que está começando a dar sinais de melhora. Claro, falta ainda uma vitória emblemática neste Campeonato Brasileiro, jogando principalmente fora de casa, mas aquilo que nós falávamos há uma semana aqui no canal, que o Renato Paiva teria 3 jogos para mudar muitas coisas em relação até mesmo à maneira que o torcedor botafoguense olha para ele, e ele nesses 3 jogos, o jogo contra o Inter, Libertadores contra o Estudiantes e Clássico contra o Flamengo, o Botafogo conseguiu 2 vitórias e um empate fora de casa contra a equipe da Gávea, que é a segunda colocada no Campeonato Brasileiro. E parece que ele sai de um momento turbulento para aquele momento de que, olha, vamos lá, vamos apoiar que as coisas podem ir para o lugar positivo. Eu mesmo já pedi a cabeça do Renato Paiva aqui, já pedi a demissão dele depois do jogo contra o Carabobo e fico muito tranquilo em mudar de opinião, porque ninguém pode ficar eternamente com aquela opinião e ser cabeça dura. Eu mudo realmente de opinião quando eu vejo algumas coisas que estão mudando. E ontem o jogo foi competitivo, o Botafogo foi melhor que o Flamengo no Maracanã. E ele explicou na entrevista coletiva um dos pontos que os torcedores criticaram muito, porque ele não mexeu na equipe, porque ele manteve a mesma equipe praticamente durante todo o jogo. Ele falou sobre esse ponto na entrevista coletiva após o empate entre Botafogo e Flamengo 0-0 no Maracanã. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, entre agora no Flash Score, que é o aplicativo onde vocês podem olhar todas as estatísticas de futebol. É um aplicativo completo, onde você tem tempo real, onde você tem classificação em tempo real, entre outros pontos interessantes. E claro, o melhor detalhe em relação ao Flash Score é que ele é gratuito. Você pode baixar tanto para Android e também para iOS, um aplicativo que é grátis e que você com certeza terá ali muitas informações e vai tirar muitas dúvidas, sobre o que está acontecendo com o futebol. Entre agora lá no Flash Score, eu tenho certeza que vocês ficarão super satisfeitos com o que esse aplicativo tem a entregar para vocês. Flash Score é parceiro do canal do TF e eu recomendo. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário. Vou tentar juntar os 2 temas em um aqui e terminar com as falas do técnico Renato Paiva. O Botafogo ontem empatou com o Flamengo. E se a gente pega o que foi a partida, o Botafogo merecia sorte melhor. A gente teve uma grande chance com o Marlon Freitas, onde o Rossi fez uma grandíssima defesa. E eu falei ontem, inclusive na live pós-jogo, alguns detalhes que muitos torcedores, eles acabam esquecendo porque o resultado foi positivo. O Glorioso jogou de uma maneira reativa nas 3 partidas que nós vencemos anteriormente. Foi assim em 2022, foi assim em 2023 e foi assim ano passado. Só que tem que, por a gente não ter vencido o Flamengo, o Botafogo cheio de desfalques, a gente fica assim, não foi tão bom, o Botafogo se omitiu no jogo. Não, são críticas que o técnico Renato Paiva vem sofrendo há alguns jogos, mas é aquele detalhe que eu falo com vocês. Às vezes a gente tem que mudar um pouquinho do nosso pensamento para a gente ver algo que é melhor para o Botafogo. E nesse momento seria leviano da minha parte, e falo aqui, graças a Deus, diariamente para milhares de pessoas, tentar colocar na cabeça de vocês que o Paiva tem que ser demitido. Como eu pedi há uma semana, que eu não acreditava que o trabalho tivesse uma evolução depois daquele patético jogo contra o Carabobo. No meu entendimento, desde então, o Botafogo vem evoluindo. Fez um jogo no primeiro tempo com alguns problemas contra o Internacional, mas depois o time foi para cima, fez 4 gols e venceu de uma maneira categórica no estádio Newton Santos. Fez uma partida que o placar não reflete o que foi a partida contra a equipe do Estudiantes de La Plata, e ontem contra o Flamengo merecia uma sorte melhor se não fosse a grande intervenção do goleiro Rossi. O Renato Paiva passou bem nesse período. Se a gente pega os últimos 7 jogos do Botafogo, claro, com adversários mais fracos, como o Capital pela Copa do Brasil, o Botafogo, ele consegue 5 vitórias, um empate e uma derrota. O problema continua ainda sendo os jogos fora de casa. Porque se o Botafogo almeja alguma coisa muito mais importante no Campeonato Brasileiro, a gente precisa começar a pontuar fora de casa. Se o Botafogo tivesse só o estádio Newton Santos jogando como a gente tem jogando, a gente só perdeu 2 pontos,
que foi para o São Paulo em um jogo em que o Botafogo também merecia sorte melhor, principalmente pelo que fez ali na reta final do jogo. Mas se a gente para analisar que o time passa por um momento em que vem melhorando as suas atuações, que vem jogando um pouco melhor, dá a entender que os jogadores parecem que estão começando a entender aquilo que o técnico quer, que os jogadores estão com mais consciência tática a respeito do técnico e muitos desfalques ainda estão acontecendo. Eu tenho certeza, se a gente tivesse ontem o Savarino ou o Arthur, uma bola que cai no pé do Juan Cruz, que não é um camisa 10 nato, ele coloca, poderia ter escolhido o Cuiabano, ele acaba escolhendo o Igor Jesus e acaba errando o passe no primeiro tempo, entre outros probleminhas. Mas eu não vou ficar aqui defendendo uma linha de fora Paiva se hoje eu estou vendo o time evoluindo dentro de campo, só para ter a minha razão à frente, só para ganhar likes de quem quer o fora Paiva. Eu não vou fazer isso, sendo bem sincero com vocês, porque depois do que eu vi contra o Carabobo, as últimas 3 partidas me deram uma confiança de que o time pode melhorar. Não sei se vai ser o Botafogo dos meus sonhos, não sei se vai ser um Botafogo dominante, mas a gente tá com uma cara de time. Agora a gente tem uma cara de time. O time evoluiu nas últimas partidas com o técnico Renato Paiva. Pelo menos tenho visto isso. Quem discordar, beleza, aqui é uma tribuna livre. As críticas de ontem, que ele não alterou, que ele não teve ambição pela vitória, aí você olha para o banco de reservas, você tinha o Jefinho, que é um jogador que entra às vezes numa rotação diferente, o Santi há muito tempo machucado, você ia colocar quem? Elias Manuel, que é um jogador também com limitações técnicas, você também não tinha muitas peças para trocar. E o Renato Paiva explicou na entrevista coletiva de ontem por que ele demorou a mexer. Senti que o Juan tem sido um jogador que tem sido agora utilizado com mais frequência e, portanto, não tem o ritmo de jogo que tem em outros. E vai durando aos poucos, vai ganhando esse ritmo jogando, porque quase não treinas, então tem que ser jogando. E eu senti que ele, naquele desgaste do ataque constante à profundidade, das lutas com os zagueiros do Flamengo e até naquele momento em que baixa para encontrar uma linha de passe, já estava desgastado, então quis encontrar o Natan, que não é tão grande, tão alto em termos de estatura, mas dá-te outras coisas, em especial na velocidade e no 1 contra 1. A ideia foi essa, foi que ele pudesse atacar as costas do Flamengo, da linha defensiva do Flamengo, mas pudesse baixar entre linhas para poder receber uma bola, rodar e a partir daí dar liberdade à sua criatividade, ao seu 1 contra 1. Depois fui medindo, porque eu sentia a equipa bem. Às vezes vocês contam, e a torcida, parece que somos obrigados a fazer substituições, e tu sentes que às vezes a equipa está tão bem, que vais tirar porquê? Lá vai voltar a conversa com o meu assistente, mas porquê é que eu vou tirar o Arthur se eu sinto que ele está tão bem? Claro que a justificação dele era física. Eu hoje olhava para a equipa e sentia cada vez mais nós a controlarmos o jogo. O Flamengo ia mexendo, o tempo ia crescendo, senti o Flamengo a dar uma quebra física, sinceramente, e eu senti que não queria mexer. Por exemplo, Marlon desgastado, mas o Marlon tem aquele último passe que a qualquer momento tu vai meter uma bola nas costas, exatamente no Nathan, no Cuiabano ou no Igor. Arrisquei ali um bocadinho com o Vitinho com o amarelo e quando eu vi que ia entrar o Michael, calma, porque ele vai refrescar e eu aqui tenho de facto que mexer, porque eu mexo quando o jogo taticamente me pede, quando o rendimento do jogador não está conforme aquilo que eu quero, ou quando fisicamente o jogador acabou. E sinceramente, eu estava a sentir a equipa compacta, até o Alan já só lhe estava a custar regressar. Então foi um bocadinho mais de fechar ali um bocadinho no meio, tirando o Marlon e metendo o Danilo, refrescar, porque o Vitinho tinha amarelo e eles carregaram daquele lado. E o Santi, quando eu tiro o Alan, tem que colocar ali alguém que te joga entre linhas e que é bom num contra um, mas que também vem de lesão. E, portanto, é esta a nossa vida. Nem sempre temos que fazer as substituições todas, nem sempre temos que substituir, porque às vezes a nossa sensação é pá, a equipa está bem, vou mexer porquê? Só por decreto? Pá, não consigo pensar assim. Essas foram as palavras do técnico Renato Paiva. Para encerrar esse nosso vídeo, se o Renato Paiva for mal, eu vou criticar. Se o Renato Paiva engrenar uma sequência em que o time estagnar, não tiver passos para evolução, a gente pode voltar a pedir fora Paiva. Não é nenhum problema, a gente não tem que morrer com as nossas convicções. Hoje, o que eu estou vendo é um Botafogo que parece que está indo para um caminho melhor. Mas se você demite o Paiva, vai contratar quem?
Será que o Luiz Castro viria? Luiz Castro que contra o Flamengo, quando vence tanto em 22 quanto 23 no Maracanã, sendo que em 22 ele perde no estádio Newton Santos, em 22 ele joga de maneira reativa, com um golaço do Hérisson El Toro. Em 2023, mesmo com um placar de 3-2, a gente tendo a situação do Rafael, o Botafogo também foi um time reativo naquele primeiro tempo, onde teve ali bons contra-ataques. O melhor momento do Luiz Castro, técnico do Botafogo, era um time com as linhas baixas e de transição rápida. Futebol, meus amigos, igual eu falo sempre, é bola na rede. E nós, torcedores, às vezes esquecemos disso. Muitas das vezes a gente esquece como o time chegou no resultado. Daqui a 5 anos nós iremos olhar quanto foi o jogo, não como a gente chegou naquele placar do jogo. E como eu sou um jornalista, para passar informações, não apenas deturpar informações, eu sempre tento relembrar o que aconteceu. O meu sentimento agora é o quê? Apoiar o Renato Paiva, torcer que ele faça esse time evoluir. Torcer que o Botafogo melhore mais. Se não melhorar, se o time passar a ter momentos ruins, a gente questiona, critica. Se o time jogar mal, vamos criticar, apontar falhas. O ponto que tem que melhorar urgentemente é o Botafogo vencer fora de casa. Ainda não marcamos um gol como visitantes no Campeonato Brasileiro, mas por incrível que pareça, contra os 2 primeiros colocados do Campeonato Nacional, o Botafogo empatou por 0-0, jogando melhor do que eles. São circunstâncias do futebol brasileiro. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. E lembrando, o Botafogo terá apenas mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro até o Super Mundial. Final de semana que vem, nós não teremos jogo do Glorioso pelo Brasileirão. Então a tendência é que a gente caia na tabela de classificação, porque todo mundo vai jogar e a gente vai pagar essa partida apenas no dia 4 de junho, que será o jogo contra o Ceará no estádio Newton Santos. O Botafogo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro daqui a 2 semanas contra o Santos lá na Vila Belmiro, ou em outro lugar, né? Vamos ver onde a equipe da Baixada Santista vai mandar esse jogo. Tamo junto, gente. Beijos, fiquem com Deus. Ali por volta de 1 da tarde, estarei de volta com o nosso almoço com o TF de hoje, à noite com o nosso Noite Alvinegra. Até que a voz tá melhorando, a gripe acho que tá indo embora. Valeu, fui. Só a tosse que tá chata demais. Valeu, tamo junto sempre.